como diretor lá da nossa UPA, né? Sim. Eu também atuo como cirurgião e urologista na Santa Casa. Algumas vezes até com alguma cobertura de plantões lá, quando a gente acaba precisando. Eu também desenvolvo o trabalho lá no AME de Ourinhos, né? Que é um serviço ambulatorial, acho que bastante gente conhece também e ajuda bastante toda a nossa região. Perfeito. Então nós temos aqui a presença do Dr. William, da Annelise Linkleitão, secretária de Saúde. Na medida do possível, a gente vai tentar trazer alguma pergunta que chegar pelo WhatsApp 997726104, mas nós temos muitos assuntos aqui que a nossa equipe gostaria de abordar com o pessoal da saúde, então daremos prioridade à nossa pauta. Na medida do possível, a gente vai tentar também esclarecer as dúvidas que chegarem da audiência. A minha primeira pergunta, Annelise, é sobre a situação dessa estratégia que foi definida pelo governo do estado, naquele momento em que a pandemia arrefeceu, em que os casos praticamente zeraram, não tínhamos mais pessoas internadas, decidiu-se por centralizar nas cidades de referência as internações Covid. No nosso caso, Marília. Nas últimas horas vieram as informações que Marília também já está com mais de 90% dos seus leitos ambulatoriais ou mesmo de UTI Covid ocupados. E aí vem essa preocupação, né, para os demais municípios da região que tiveram esses leitos encerrados. Há alguma informação por parte do Estado de reabertura de leitos? Vislumbra-se ser necessário, a médio prazo, reabrir leitos em outras cidades? Queria começar por aí. Sim. A gente tem tido reuniões, antigamente uma vez por semana para definir isso, agora nós estamos nos reunindo assim cada 2, 3 dias, até para ver quais os hospitais que têm possibilidade de liberar mais leitos. Há uma vontade que se voltem todos os leitos que foram credenciados já, constando um total aí de enfermaria, um total de 198 leitos na região, e 75 a 80 leitos de UTI para este momento, né? Neste momento nós temos como referências 46 leitos de UTI. São 46 leitos para a região, lá em Marília. Marília e região. Marília então, e região. Ourinhos, Garça, Tupãs, toda a redondeza, né? Então, mas esses leitos estão em Marília, é isso para atender a região? Não, Marília tem 32 leitos hoje. Perdão. E os outros estão distribuídos, 10 num lugar, 5 no outro, né? E isso vai ser feita a regulação via CROSS. Tá. Conforme for inserido o paciente nessa central de regulação, ele vai ser destinado onde tiver vaga, no local mais próximo possível. O Estado entende, pelas reuniões que vocês participam, que essa reabertura tem que ser feita de maneira urgente, ou ainda, mesmo num cenário de contágio muito alto, muitos novos casos por dia, mas a proporção de casos que necessitem de internação é diferente do que já foi em outro momento. A situação ela é grave num contexto diferente do que foi o grave lá atrás. Agora tem vacina, a variante apresenta-se mais leve, o que a gente está explicando, entre aspas, claro, né? Mas ainda assim é muito contagiosa. A dúvida que fica, a preocupação tendo que reabrir esses leitos, há tempo hábil? Se demorar muito para tomar essa decisão de reabrir leitos, pode acelerar ainda mais e aí vivenciarmos cenas como já foi de fila para internar, esse tipo de coisa, é a preocupação da população, né? Sim, a preocupação ela existe sim, como foi de uma maneira muito rápida o aumento de internações e o aumento dessa procura, eles colocaram isso como uma situação nossa já, né? Todo mundo esperava que fosse uma coisa mais gradual e mais tranquila. Sim. Nas nossas reuniões a gente vê e escuta o desabafo dos próprios secretários e das outras gestões que participam dessa reunião, falando justamente dessa dificuldade, da pressão inclusive da mídia, de tudo isso que tem trazido, né, essa problemática. Mas eles já têm esses leitos, como o Dr. Jonas colocou ontem muito bem naquela colocação dele no vídeo, né? Nós já temos equipe, nós já sabemos como funciona, já não é um desconhecido. Então é uma questão mais estrutural de liberação de leitos. As dúvidas que ficam são relação ao financiamento novamente desses leitos, né? E isso está sendo discutido dia a dia. Mas esse credenciamento para voltar a receber, ele é uma coisa um pouco demorada. Então por isso que todo dia se reúne, todo dia, será que tem mais alguém hoje? O que está precisando? Então existem grupos, né? Onde essas pessoas que têm mais necessidade, elas são, a gente faz contato telefônico por grupo. Então isso acaba acontecendo de uma certa forma. Mas assim, já há uma previsão de aumentar isso sim, num tempo mínimo, né? Claro. Ontem novamente foram feitas algumas colocações e hoje nós temos sim, não temos 100% já de ocupação, a gente já tem leitos para isso. Perfeito. A nossa Santa Casa, ela está hoje com 14 pacientes internados, então ela já disponibilizou os leitos que foram, antes nós tínhamos cada
cadastrado aqui 15 leitos, então hoje ela já tem 14 pessoas. A nossa UTI, ela está descredenciada, né, pela questão da reforma, porém, ela estava atendendo numa espécie de uma sala de estabilização os pacientes que tem de uma cirurgia e piora, vem de uma urgência, emergência, né, um caso de infarto, coisa assim. Então, existe sim uma assistência para uma sala de estabilização para fazer essa transferência. Hoje, a Santa Casa já está montando a sua equipe novamente, já está tudo reestruturado para aquele paciente que precisar somente de um respirador, né, e se ele tem uma potencialidade de gravidade, ele vai ser transferido, seja para uma hemodiálise, seja para uma unidade coronariana, aquilo que ele precisa. Quais os dados que nós temos hoje? Que quem tem uma condição pior são idosos, cardíacos e obesos. Então, nessa proporção que está acontecendo, se avalia no momento, nós temos o Dr. Miguel e o Dr. Jonas nessa coordenação e vai ver a viabilidade de estar transferindo ou não. Quero entrar nesse assunto sobre o perfil dos pacientes que hoje têm desenvolvido quadros mais graves nesse novo momento da pandemia. Em 2020... em 2022, esse ano a gente já teve 4 óbitos registrados, há um 5º sob investigação, e em todos eles há em comum a questão da idade, pelo menos. São pacientes, ou eram pacientes idosos, o que chama a atenção. Nós temos cobrado aqui já há algum tempo, e ontem, durante a entrevista ao vivo do prefeito, conosco aqui por telefone, que o hospital, a prefeitura, enfim, divulgasse o perfil dessas pessoas que estão internadas. Imagino que essa transparência da informação até ajude, por exemplo, para estimular as pessoas a se cuidarem, a estimular que haja uma adesão ainda maior à campanha de vacinação, entender se hoje nós temos 14 internados, qual a faixa etária dessas pessoas? Todas elas estão com o esquema vacinal completo ou não? Que tipo de comorbidades elas possuem? Você já me trouxe um dado mais genérico que idosos, cardíacos e obesos hoje têm apresentado quadros mais complicados. São os que permanecem na UTI. Eu quero entrar nesse métier, tanto com os dados estatísticos que a secretária pode passar, e o Dr. William pode também falar para a gente, na linha de frente, que tipo de situação vocês têm lidado, reconhecido como casos que, infelizmente, desenvolvem uma Covid grave. Eu acho que hoje, realmente, o que chama a atenção é o volume de pessoas doentes. Sim. Então, é claro que o maior volume de pessoas doentes são as pessoas jovens que têm mais, né, estão ativas no ambiente de trabalho, saem de casa, então tem um trânsito maior, então eles acabam se contaminando com uma frequência maior. Sim. Mas, realmente, o paciente que ele vira um estado grave, é claro que a gente está vivendo dentro de uma pandemia e o Covid é que está em voga, mas são pacientes que não tem, a gente chama, aquela reserva funcional já disponível. Então, são pacientes que muitas vezes já tiveram Covid, já tiveram comprometimento pulmonar, já tiveram perda de função renal. E quando alguma outra doença acomete, seja ela uma pneumonia, um infarto, uma crise aguda de vesícula, esses pacientes eles tendem a ser mais graves. E hoje, por mais que a gente encontre a população vacinada, uma taxa de proteção maior é um fato, os pacientes mais frágeis, eles são suscetíveis a ficarem graves. Sim. E, infelizmente, é uma doença que as pessoas que foram vacinadas ficam doentes? Sim, todo mundo já sabe disso. Podem ficar doentes graves? Sim, também todo mundo já sabe disso. Então, essa é a ideia. É muito importante você falar isso, que as pessoas elas têm que continuar se cuidando, né? Então, a gente consegue relacionar esse aumento do número de casos ao afrouxamento do nosso cuidado. Sim. Então, houve o final do ano, houve, né, aquele momento em que a gente ficou mais tranquilo em relação à doença, a gente quis voltar a nossa vida ao normal, né? Uma palavra muito difícil da gente usar hoje em dia, mas são eminentemente pacientes que já não têm mais reserva. Então, infelizmente, agora, né, continua sendo o Covid que pode acometer esses pacientes, mas que, por muitos outros motivos, eles também, se acabarem sendo internados, eles têm uma chance de ficarem graves. Né? Falando um pouquinho desses óbitos, igual você colocou, 3 desses pacientes, eles já tinham comorbidade cardíaca, né? Uma tinha um problema de pneumopatia, era camada, já fazia uns 7 anos. Um deles, na realidade, estava com diagnóstico de infarto, ele não tinha um problema, mas
teve uma piora, né? E aí a gente não sabe se o infarto veio antes ou o Covid que veio antes, a gente não sabe, né? Porque é difícil definir. Mas assim, são pessoas realmente de idade, todos vacinados e que apresentavam de alguma forma alguma alteração cardíaca, igual eu falei, ou um DBPOC, que é uma pneumopatia. Sobre a divulgação desses dados, se as pessoas que estão internadas hoje têm esquema vacinal completo, as comorbidades, desses 14, vocês têm esses dados disponíveis, não? Temos esses dados, sim. Você tem agora para passar ou no momento não tem? Se puder, eu já até agradeço. O prefeito ontem se comprometeu que era uma sugestão que eles acatariam. Se tiver esses dados, a gente já passa agora. Vou ler de uma forma genérica, perfeito. Tá? Doença cardíaca, pneumopatia, obesidade, diabetes, TBPOC, doença de Chagas, fumantes, obesos, hipotireoidismo, né? Nisso, se resume nisso, tá? A grande maioria, todos vacinados. Nós temos aqui praticamente 3 pessoas que já... A minha listagem que está aqui, eu já tenho umas pessoas que deram alta, tá? Sim. Tenho 2 que, na realidade, não tem informação de vacina, provavelmente não estão vacinados. O resto, a grande maioria, todos vacinados. eles com 3 doses. E a faixa etária desse pessoal tem aí? Tem faixa etária, sim. Por gentileza. 76... 95, 66, 54, 79, 62, 71, 35, 59, 85, variado, mas é uma faixa etária alta. Mais alta, esse é o perfil dos que estão hoje na Santa Casa, 14 pacientes internados. 14 pacientes, são 3 de fora, tá? E 11 aqui de Santa Cruz. Realmente, os grupos de risco, nesse momento, por mais que a gente fale numa variante mais leve, entre muitas aspas, ainda... preocupa, e aos demais se cuidar para se proteger essas pessoas, né? Porque todo mundo dentro de casa hoje tem alguém que pode fazer parte de um grupo de risco desse, né? Sim, seja por idade, por comorbidade, e aí você pode levar essa doença para dentro de casa, para você ser uma gripezinha, e para alguém que tem no grupo de risco, né, doutor, pode desenvolver, infelizmente, um quadro grave, como está acontecendo não só em Santa Cruz, mas no Brasil inteiro, né? Exatamente. Depende muito também da debilidade que a pessoa apresenta na hora, né? Claro. Se ela adquire mais alguma coisa junto, né? Ela já tem um problema ou alguma coisa que não está estável e ela adquire um Covid, a tendência dela piorar. É aquilo que foi falado ontem, depende muito da condição clínica que ela traz naquele momento. Perfeito. Queria falar agora um pouco sobre essa nova reestruturação que passa a valer a partir de segunda-feira, dos equipamentos de atendimento à população, equipamentos da saúde. Nós tivemos muitas reclamações de demora no atendimento, superlotação, o que também não é privilégio, entre aspas, de Santa Cruz, seja na UPA, Central Covid, postos de saúde, Santa Casa, a situação segue muito complicada. O número de pessoas buscando atendimento é muito alto. Imagino que, para tentar mitigar isso, também foi desenvolvida essa nova estratégia, até que já foi usada no começo da pandemia, de dividir os atendimentos. Expliquem para a gente aí como é que vai funcionar e os objetivos. Eu só vou fazer uma colocação assim. Sim. A gente vive um momento realmente sob controle, porém com muito congestionamento. O que acontece? A gente vê uma certa intolerância das pessoas também em entender esse momento que está muito difícil para todo mundo. Vou dar uma rápida explanação, por exemplo, do setor saúde. Hoje nós vivemos janeiro, o momento mais difícil realmente de todo o período que eu comecei a trabalhar, né, como secretária. Sim. Nós temos de uma margem de 300 colaboradores, nós temos 98 que serão demitidos. Desses 98, 50 deles hoje cumprem aviso prévio. Então eles têm um horário de trabalho reduzido em que não pode ser pago hora extra e nem, né, substituir ninguém. Contando que esses, além de um horário reduzido, eles também podem afastar. Porque hoje nós temos um índice de afastamento muito grande, isso é normal para todo mundo. Estamos acompanhando a região inteira, vive um momento de crise nesse sentido, de muito afastamento de profissional, principalmente médicos, né? Que isso é visto em todos os lugares. Então temos uma dificuldade de pessoal e esse pessoal que está saindo, até eles retornarem, né, por concurso, eles têm um prazo também para assumir. Então esse vão que fica entre os afastamentos, que são os absenteísmos por doenças, né, e mais essa demissão, ela tem nos prejudicado. Então existe muita reclamação das pessoas, mas eu falo, a saúde ela vem sofrendo no decorrer do tempo, porque nós fizemos muitos vídeos, nós orientamos a questão de campanha de uso de máscara, de álcool gel, a fiscalização fez um trabalho intenso, foi muito desrespeitada. Então, assim, me desculpe as pessoas que vão ouvir o que eu vou
falar, mas eu acho que também, quando as pessoas aglomeraram, elas não pensaram, né? A aglomeração aconteceu, Sim. Vamos lá, o Estado sinalizou que iria tirar a máscara, todo mundo já tirou a máscara. Então, o sistema de saúde, hoje ele é cobrado, de uma certa forma, de uma maneira muito intensa, mas também por uma parte de responsabilidade que não houve também lá atrás da população, né? Então, eu estou, de uma certa forma, justificando o quê? Não é porque o poder público hoje está fazendo o possível, né, dentro daquilo que ele tem condição de oferecer, né? Tanto que a gente passa diariamente, nós estamos vivendo uma avaliação diária, nós vamos lá na Central Covid todo dia para ver quantas pessoas afastam naquele dia, quantas pessoas nós temos para trabalhar, e isso inclui médico, farmacêutico, assistente social, aquela equipe multidisciplinar, né, que está lá, né, dando couro, realmente fazendo de tudo para dar certo. A gente começa o dia com uma equipe inteira e a gente não termina o dia com essa equipe inteira. O pessoal da limpeza também já teve dia deles terminarem o plantão e ter que limpar vômito e ter que limpar a unidade por não ter pessoas para fazer isso. Então, é um momento, assim, difícil para todo mundo. As pessoas estão trabalhando no limite e as pessoas estão chegando também muito intolerantes. Temos um tempo de espera? Temos um tempo de espera, mas é o que nós podemos oferecer hoje dentro do sistema de saúde. A parcela da população que nós estamos atendendo hoje é muito grande, né, pelo número de profissionais que nós temos. Então, tem que haver também o entendimento da população, um pouco de paciência nesse sentido, né? Sim. Então, detectamos lá que a UPA está com 3 horas e meia de espera, nós vamos tentar colocar mais médico, ver qual é o fluxo que nós vamos ver. Mas existe um comportamento também, tipo, segunda e terça-feira, que são aqueles dias mais procurados, tem mais. Por que no domingo cai 100 pessoas no número de atendimentos? Será que as pessoas não ficam doentes no domingo? Então, você percebe que existe também um mau uso, né, de certa forma, do serviço. Estamos fazendo o possível, que eu falo, o número de atendimentos ele é alto, porém, são casos leves, a equipe está treinada, sabendo que a gravidade daqueles pacientes que procuram estão sendo direcionados para o local certo. Ninguém está morrendo por falta de atendimento, né? Sim, claro. Então, a equipe está dimensionada, treinada, fazendo o possível e impossível para poder fazer um bom atendimento. E já quero desde já parabenizar e agradecer a equipe de saúde nesse sentido, tanto Santa Casa, tanto UPA, SAMU, equipe do Covid, unidade básica, todas, porque todas estão se empenhando. Nenhum serviço da saúde parou hoje por causa da Central Covid ou por causa desses atendimentos. Nós temos a vacinação a 1.000 por hora, né? Uma previsão dessa semana, fazer a vacinação até 5 anos, o que o Estado definiu para 2 semanas. Nós estávamos trabalhando até agora, né, que agora que vai mudar o fluxo, com todas as cirurgias eletivas em dia, 300 pequenas cirurgias que a doutora Sofia está terminando, né, de fazer esse mutirão. Temos mutirão de vascular essa semana, fizemos mutirão de catarata, fizemos uma jornada de saúde para reavaliar as pessoas que estavam paradas. Ficamos com 120 consultas de dermatologia que estão acabando agora. Sim. Então, a saúde não parou, é isso que as pessoas têm que entender. Então, é muita crítica, é muita cobrança, mas o sistema está funcionando a 1.000 por hora. Que as equipes de saúde estão estafadas fisicamente, psicologicamente, e o Dr. William, se quiser depois, pode até compartilhar um relato pessoal disso, ninguém duvida. Mas tem uma questão, Nelise, já há algum tempo vocês sabiam, por exemplo, da decisão judicial que levaria à demissão de um número importante de trabalhadores da área da saúde. Ainda no ano passado, quando os casos estavam bem baixos, quase zerados, mas em algumas regiões do país já apontávamos para um aumento devido ao Ômicron que começava a se espalhar, discutia-se, inclusive para proteger os profissionais da saúde, se medidas restritivas deveriam ser mantidas ou ainda estabelecidas pelo poder público. É claro que, no meio de muita crítica que está chegando aqui, a gente hipócrita, que não está seguindo nenhuma recomendação e fica apontando o dedo nas redes sociais. Há pessoas aí que não sabem, entre aspas, utilizar o sistema de saúde de maneira adequada e vão lá causar, ou no lugar inadequado, ou no momento inadequado. Eu concordo também. Mas, no final do ano passado, o Poder Público em Santa Cruz tomou a decisão, por exemplo, de manter alguns eventos que geraram aglomeração. Um deles, por exemplo, a gente falou à época aqui, você nitidamente se mostrou desconfortável. Eu imagino se partisse de você a decisão de ter um show na praça que reuniu, sei lá, 3.000, 5.000 pessoas, a maioria sem máscaras. Eu percebi pela sua reação à época que se dependesse de você, não aconteceria aquele evento.
não estava tão grave como está agora, mas já apontávamos para um possível aumento de casos. Eu quero dizer o seguinte, há uma pressão hoje sobre os profissionais da saúde, concordo, mas já sabia-se que essa pressão podia aumentar e a própria prefeitura, por exemplo, patrocinou e promoveu eventos no ano passado. O poder público, a responsabilidade do que está hoje foram dos eventos? É claro que não. O pessoal está viajando, o pessoal parou de usar máscara, etc. Mas a prefeitura, ao realizar aqueles eventos, sabendo que a coisa poderia agravar, além de promover a aglomeração, ela passou uma imagem que a coisa estava tranquila. E não estava. Pode dizer, não, a gente seguiu com a campanha. Mas o evento aconteceu. É show da Santa Esmeralda, o show do Sidney Magal. Então eu também quero fazer esse meio... Eu concordo que os profissionais estão estafados, mas os próprios profissionais, alguns deles, os enfermeiros, fizeram uma carta de repúdio anônima, dizendo que não concordavam com a postura da prefeitura em relação a eventos que promovessem aglomeração. Então também eu acho que tem que ser feito aí uma análise em cima de fatos. Onde a prefeitura acerta, mas onde errou. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Então, a questão do uso de máscara, a questão dessa Ômicron que você está falando, nessa época que foi feita essas festas, ela ainda não estava aqui, né? Ela estava para chegar, a gente não sabia que momento que ela ia chegar, sabendo da possibilidade dessa vir. Então, nós seguimos sempre a recomendação do governo do estado. Naquele momento não estava nada proibido, mas sim era para manter a questão de uso de máscara, os cuidados, né? Ao ar livre, inclusive foi sinalizado de talvez retirar a máscara, né? E houve um entendimento mal nesse sentido, que naquele momento já houveram muitas pessoas, sim, já houve muitas pessoas que não usaram exatamente a máscara a partir dali. Então é uma questão também de comportamento. As regras, elas estavam aqui, elas foram muitas vezes recomendadas ainda, olha pessoal, vamos tomar cuidado, a possibilidade de uma nova onda, né? Assim como eu posso dizer, não, se janeiro a gente tem uma previsão de ter uma piora, eu não posso fazer uma contratação de 30 médicos e ficar esperando, sim, a situação piorar. Eu tenho que esperar os dados e isso em nenhum momento deixou de ser acompanhado. Foi tudo no momento que, tanto que até o rodeio foi definido, olha, sim, dá para fazer, por quê? Porque hoje nós não temos internações, porque hoje está sob controle, desde que a gente tivesse sempre os cuidados, né, de todos aqueles que já são recomendados, que todo mundo está cansado de ouvir e que muito pouco seguem, né? Então, assim, eu não critico nesse momento, eu acho que a tomada de decisão foi correta pela evidência epidemiológica do momento. Hoje há um discurso por parte do atual governo, ou por pessoas, ao se referirem ao atual governo, no que diz respeito a recurso financeiro. A gente sabe, tem dinheiro em caixa, tem dinheiro por uma boa gestão financeira, porque a cidade está crescendo economicamente, tem dinheiro em caixa. E quando isso é sempre usado como um fator de mérito, olha, somos uma gestão que conseguiu encher os cofres da prefeitura de recursos para investir na cidade. A cobrança vem na mesma proporção. Então, quando a gente chega num posto de saúde, mesmo no momento de pandemia, e esse trabalho que vocês estão fazendo aqui de vir numa rádio, explicar às pessoas, olha, vai continuar problemático até que os casos diminuam por si só. Não adianta, se você está, por exemplo, você pega uma rodovia, é um exemplo até que o ex-prefeito dava, né? Você tira o limite de velocidade de uma rodovia e contrata mais paramédico, caso tenha mais... Não é assim que funciona, você não vai aumentar uma estrutura, você tem que ter medidas preventivas, eu entendo tudo isso. Mas quando a prefeitura insiste no discurso, ou se referir a ela, muitas pessoas falam, tem dinheiro, mas aí chega, demora 2 horas para ser atendido. A cobrança dá para colocar mais médico? Se tem dinheiro, por que não tem um atendimento melhor? Por que não aumenta a estrutura? Por que não contrata mais? Acho importante vocês explicarem isso. Eu sei que não é fácil contratar um profissional aí, nesse momento, mas a população cobra. Se tem dinheiro, a gente quer mais médico. E a resposta foi justamente, sim, isso. Eu acho que isso aconteceu até, é uma coisa que há muito tempo a gente vem lutando, sim, no serviço de saúde, principalmente na UPA, como serviço de urgência. E a Secretaria de Saúde, ela viu isso praticamente em tempo real. Sim. Então, a partir do momento que houve o aumento do volume dos atendimentos, a gente conseguiu um apoio em alguns horários de maior fluxo dentro da unidade. Conseguimos segurar. A partir esse mesmo com apoio começou a aumentar o fluxo, isso a gente não foi em uma semana. Isso aqui, em poucos dias, a gente já fazendo um estudo diário do volume de atendimento, a gente conseguiu basicamente aumentar 60% o número de médicos dentro da unidade. A gente tinha 2 médicos, hoje a gente tem 3 médicos atendendo o tempo todo. Na Santa Casa, a gente tinha lá um médico plantonista. Hoje, a gente já tem também um segundo médico atendendo dentro do apoio. Eu acho que até com a reestruturação,
e orientação de fluxo, a gente consegue fortalecer as áreas mais sensíveis. Então, a gente vai ter lá no Central do Covid, que permaneceu por muito tempo um médico atendendo, 2 médicos atendendo, a gente consegue um apoio maior. Então, sem relação nenhuma com a prefeitura, mas é um relato realmente de quem está atendendo ali, quem tem dificuldade em controlar uma equipe, porque você imagina, tudo bem, os médicos ficam doentes e falham na escala. Mas se você tem um serviço sobrecarregado, o médico também não quer ir trabalhar. Sim. O paciente, né, ele está sendo penalizado com isso, mas a dificuldade é imensa. Então vai desde a valorização do profissional médico, desde o treinamento da equipe onde aquele médico está trabalhando, que isso faz muita diferença. E serviço de saúde ele tem que ser protocolado. Então hoje na UPA a gente faz uma triagem e a triagem funciona muito bem e muito rápido. Eu falo assim, os pacientes estão aguardando lá 3 horas. Sim. O critério de Manchester fala que ficha azul é 4 horas de espera. Isso funciona no Einstein, isso funciona no Sírio-Libanês. Mas 4 horas ficar esperando? Eu concordo, se fosse eu, minha mãe, meus filhos, é uma coisa que traz desconforto pra gente. Mas por que isso foi inventado? Para minimizar o agravo. E a gente favorecer quem? Aquele paciente mais grave. Então a gente sabe que hoje 95% dos casos que passam na UPA são fichas que a gente chama de azul ou verde, que podem ter um tempo de espera mais prolongado. E os casos que chegam mais graves, as fichas amarelas ou vermelhas, elas são prontamente atendidas. E a equipe, ela sabe disso desde o recepcionista. Então é uma coisa que a gente fala de boca cheia e tem orgulho em dizer, que a gente sabe tratar um paciente grave, a gente sabe conduzir um serviço de saúde de urgência e isso não falha. Sim. Dentro de Santa Cruz não falha. Então, a gente gostaria que o tempo de espera fosse menor? É claro que sim. Mas, até por um apoio de todo mundo, existe um esforço imenso para que a gente lutar e contra esse tempo de espera a gente conseguir atender o maior número de gente com a melhor qualidade possível no mínimo espaço de tempo. E nesse caso, reforçando um recado que a Annelise deu, eu acho importante entender que as pessoas que estão ali estão para atender, para ajudar. Muitos enxergam nos profissionais da linha de frente inimigos. Por mais que a gente compreenda quem chega com dor, quem está desesperado, mas tratar mal o profissional da saúde que está na linha de frente, por exemplo, numa UPA, além de improdutivo, né, que você vai causar uma situação pior, que vai gerar um mal-estar e pode até demorar ainda mais, é uma falta de respeito muito grande com alguém que, entendo, também está ali sobrecarregado, enfim. Não estou falando aqui de eventuais erros, equívocos, que podem acontecer em qualquer lugar, em qualquer área de trabalho, do jornalismo à medicina. Estou dizendo pessoas que já chegam numa postura bastante agressiva, como se tivessem que ser atendidas na hora. E, infelizmente, num cenário de pandemia, seja na UPA de Santa Cruz ou no Einstein, a coisa está complicada. Eu espero que isso melhore o quanto antes. Aliás, há uma perspectiva de quando a gente pode chegar ao pico dessa... Posso fazer só uma contribuição com relação a essa questão médica? Ela é tão delicada, e não só médica, mas em especial o médico, né? Porque a gente precisa dele também para incluir o serviço. Nós já tivemos vários dias de começar a Central Covid com 5 médicos escalados. Sim. E que aparece 2 para trabalhar. Por quê? Ou porque está doente, ou porque teve alguma intercorrência, né? Ou porque nesse meio tempo, por exemplo, durante a semana, por isso que eu falo que a avaliação é diária. Às vezes na segunda, na terça e na quarta você tem 5 médicos, você tem 4 médicos, mas na quinta e na sexta você não tem porque tem uma prova de residência na região, né? Ou porque alguém ofereceu um outro dinheiro, ou porque ele pegou um plantão de última hora e ele deixa a gente na mão. Sem contar que quando ele vem para um serviço que ele é muito pressionado, e a gente tem vivido algumas questões nesse sentido, eu tive médico que pediu afastamento e ficou uma semana fora porque não tinha condição psicológica para voltar, se sentiu afetado psicologicamente. Eu tive outro que pediu conta, entendeu? E saiu. Sim. Então, assim, essas coisas você tem que, de um dia para o outro, resolver. E na situação que a região se encontra, você não encontra médico disponível para dizer, olha, eu vou pensar, eu vou trabalhar. É amanhã de manhã eu tenho que colocar médico para trabalhar. Sim. Então, escala médica é uma das coisas mais difíceis de administrar, né, doutor? Ele pode me falar, eu cuidei disso há muito tempo. A gente sabe que hoje você tem uma escala no papel perfeita, mas até aquilo ali se concretizar é muito difícil. Sim. Né? E a gente vive isso hoje. Com relação a essa previsão do quando isso vai acabar... Um pico para começar a diminuir. A gente tem assim, um gráfico nessa Ômicron que ele é muito agudo. Nesse momento nós vivemos o pico. E aí pensamos numa previsão de 3 semanas para começar a diminuir.
Tá? Talvez isso até aconteça um pouco antes. Por isso que a gente fica super animado, super empolgado quando vê que os números reduzem, vão reduzindo conforme vai chegando o final de semana, Sim. mas da segunda-feira todo mundo desanima de novo, explode. Então aí uma previsão de 3 semanas, talvez um mês ainda. Doutor William, aproveitar a sua participação, o senhor é o coordenador da UPA, perdão, como é que é? Eu sou diretor técnico da UPA. Doutor William conosco hoje aqui junto com a Annelise, secretária de Saúde. Sobre um caso em especial, que é justamente essa 5ª morte sob investigação da Prefeitura, para sabermos se foi Covid ou não. A gente publicou uma reportagem a respeito, conversando com familiares dessa vítima. Esse senhor, ele passou na noite anterior pela UPA, familiares tinham tido Covid naquele curto intervalo de tempo. Ele, segundo familiares, disse que estava se sentindo muito fraco. Foram feitos os exames padrão na UPA e houve a posição do médico no momento de que não seria necessária uma internação, né? Apesar de ele estar muito fraco, segundo os familiares. Voltaram para casa, sob orientação do médico da UPA. Esse senhor morreu durante a noite e, enfim, foi acionado o SAMU apenas para constatar o óbito. Está sob investigação, imagino que o Adolfo Lutz que deve estar fazendo análise do material, mas sobre este caso especificamente seria bom esclarecer como é que funciona esse tipo de protocolo, definir se a pessoa tem que ser internada ou não, tendo tido contato com pessoas Covid, porque é uma situação inusitada, não é algo que está na rotina, mas chama atenção. Alguém que passa pela UPA é orientado a voltar para casa, acaba morrendo durante a noite, no momento ainda de pandemia, enfim. Queria que o senhor falasse a respeito desse caso, se possível. Realmente é uma situação muito triste, a gente estima os sentimentos aos familiares, tudo, porque realmente é uma coisa que choca, né? A gente, Sim. claro, busca o serviço de saúde justamente para ter o nosso problema resolvido e poder retornar para casa numa situação mais tranquila do que Sim. como a gente chegou. Nesse paciente específico, como eu falei, do protocolo de atendimento da UPA, ele foi prontamente, como já é um senhor idoso, com múltiplas comorbidades, até veio com serviço de resgate. Ele já vai no que a gente chama de observação, né? São leitos que a gente tem à disposição na UPA para os pacientes como se fosse um período de internação provisória, né? Sim. A gente mantém esse paciente monitorizado, entendendo como que está o oxigênio dele, como que está a pressão. E nesse caso específico, o paciente ele chegou numa situação com febre, né, realmente enfraquecido. As condutas de um médico que inclusive é um médico já cirurgião, então não é um médico jovem, né, inexperiente. Ele fez as medicações conforme é protocolar mesmo, né, nesses casos, nem fez medicação de mais nem de menos. Recebeu volume, recebeu vitamina, recebeu os antitérmicos. E esse paciente ficou por 4 ou 5 horas na unidade, e até a gente ter certeza que esse paciente realmente estava estável e bem o suficiente para voltar para casa. Então é uma coisa, ele fala assim, mas por que não internou? Porque a gente segue um protocolo de internação. Quem que é o paciente que precisa de internação? É aquele paciente que mantém uma pressão arterial baixa, é aquele paciente que mantém uma frequência cardíaca aumentada, aquele paciente que na saturação de oxigênio, né, a gente está falando de Covid, que ele não sustenta uma saturação de oxigênio boa sem o complementar do oxigênio que a gente induz. Então, nessa soma de fatores e sabendo que a gente pode, nem que seja iniciar o tratamento do paciente em casa, a gente não vai optar pela internação. Então, isso são fatores bem claros que até, graças a Deus, a gente aprendeu durante a pandemia, quais são os pacientes que realmente podem, vamos dizer assim, enganar os médicos, né? Que naquele primeiro momento era uma doença nova, com uma evolução diferente, a gente era muitas vezes surpreendido. Mas hoje não. Então, é claro que a gente detém o conhecimento de antes da pandemia, a gente estipula esses parâmetros que o paciente tem capacidade de ser encaminhado para casa, e é claro com orientação de que caso venha piorar ele pode retornar, Sim. com a medicação, e graças a Deus hoje na UPA a gente tem um bom abastecimento, a gente consegue fornecer medicação para os pacientes naquele momento e já iniciar o tratamento. Na sua avaliação então, nesse episódio não houve nenhum procedimento inadequado, alguma conduta fora do esperado por parte do profissional que atendeu? Infelizmente, né, a gente pode até falar infelizmente não, porque, de novo, é uma situação triste, né? Isso machuca muito a equipe Sim. também. Mas realmente a gente faz uma análise crítica e esse é o papel do diretor, fazer uma análise crítica, não
não pessoal, claro. mas está sempre com uma visão crítica tanto da equipe médica. Então eu falei assim, meu trabalho é criticar o serviço do médico. Exatamente, é isso mesmo. E também da equipe. Então, esse paciente foi bem recebido, esse paciente foi atendido da forma correta, a gente tirou as informações que a gente precisava naquele momento, foram colhidos os exames necessários, esses exames chegaram num prazo oportuno, esses exames condizem com aquele paciente que a gente está recebendo. Quando esse exame chegou, a equipe notificou o médico que o exame estava ali, ele tomou uma atitude imediata, ele, né, foi revisto o paciente, há condições que esse paciente vá para casa. Então, graças a Deus, como a equipe da UPA é muito bem treinada, a gente tem todas essas informações disponíveis na ficha de atendimento. A gente brinca, é uma folha de papel, que na folha de papel está... Né, é a passagem do atendimento ali na UPA. No caso desse paciente, é o que muda, né, em relação ao estado de doença, o estado de saúde dele, e para justamente a gente ter a tranquilidade, né, e a gente passar isso para o médico, de que ele fez realmente o melhor que ele pôde naquele momento com as informações que ele tinha. E de que nesse primeiro momento surpreende, né? A gente, é um baque que a gente recebe. Fala, puxa vida, é realmente muito triste. E a gente tem que rever, não só quando a gente tem um final super triste assim, mas qualquer paciente que retorna à unidade de pronto atendimento, que essa é uma orientação constante da gente, a gente olha esse paciente com um olhar diferente, né? Perfeito. Estamos ao vivo, 13 horas mais 13 minutos. Para você que nos ouve em 104.9 ou nos assiste no Facebook, na página Diário Cidadão, na Nova 104 FM, nossos convidados de hoje, a secretária de Saúde, Annelise, e também o Dr. William, ele que é o diretor da UPA aqui do nosso município, assuntos ligados à saúde. Até aqui a gente falou basicamente sobre temas ligados à pandemia, e não poderia ser diferente. Muitas mensagens chegando, perguntas sobre temas variados. No final, eu talvez tente colocar, na medida do possível, aqui para os nossos convidados, porque se a gente sai muito do foco da pauta, aí fica disperso e a gente não aproveita a participação deles para os temas que, no momento, entendemos ser mais urgentes. Em relação ao atendimento para os próximos dias, o prefeito falou conosco ontem aqui por telefone, no boletim Covid já foi dado mais detalhes. A partir do dia 31, como é que vai atuar a UPA, vai atender quem na UPA, como é que vai ficar a situação da Santa Casa Central Covid? Acho que essa é uma informação muito importante, eu queria que vocês reforçassem pra gente. Nós já estamos nos organizando a partir de segunda-feira, né? Então, todo o fluxo de atendimento respiratório vai ficar entre Central Covid e Santa Casa exclusivamente, tá? Inclusive pediatria, tá? Durante o dia, né, no início do dia, prioritariamente os casos vão para a Central Covid e de lá serão direcionados à Santa Casa. Os casos que forem mais graves, continua aquela referência, né, falta de ar, febre, já pode se direcionar direto à Santa Casa. A Central Covid ela vai ficar aberta até às 17 inicialmente, né, e não tendo condição de atendimento durante o dia naquele local, ela será direcionado, inclusive antes desse horário, para a Santa Casa, se for o caso. A UPA vai ficar com os atendimentos SUS e convênios de clínica médica, essencialmente. É assim que vai funcionar. Sim. A gente recebe também algumas queixas em relação aos testes coletados na Central Covid, no posto Tiradentes, quanto ao tempo de devolução do resultado desses exames. Tem pessoas que dizem que demora 5 dias, outros 6, ou até 10 dias para o resultado vir do Adolfo Lutz. A pessoa já nesse tempo passou pela quarentena, fica naquela dúvida se teve ou não Covid, porque às vezes nem volta para pegar o resultado. Não sei se é feita uma ligação por parte da saúde nesse momento que há tanta demanda, se é possível fazer isso. Sobre demora no resultado dos testes Covid, o que a secretária tem a falar? Olha, essa demora ela não depende da gente. Esse resultado ele vai para uma central, que é o Adolfo Lutz, e lá, conforme chega uma grande demanda, eles acabam atrasando. Realmente, nós tínhamos inicialmente esse teste com 24, 48 horas no máximo. Então, era muito viável. Sim. E ele é um teste 100% efetivo, né? Então, a gente tem um teste, assim, muito seguro. Só que isso, conforme foi aumentando a pandemia, foi piorando, né? E esse tempo foi aumentando. Então, inicialmente, nós fazíamos esse teste de PCR até para a gente poder fazer o mapeamento, né? Do tipo, da tipagem, que seria para a gente realmente saber se é Ômicron, se é Delta, se é P1, qual é a variante que está aqui,
né? E nesse momento nós estamos fazendo ultimamente a testagem rápida por esse motivo. Entendi. Só que a testagem rápida ela é efetiva do 3º ao 8º dia. Então se a pessoa chega lá, eu estou assintomático, não adianta fazer o teste, né? A gente Então, não vai ter uma noção de tempo. É feito o teste rápido, mas também enviado para Adolfo Lutz, é isso? Não, o teste rápido ele dá a resposta no momento. Então a pessoa já sai dali com uma definição, se ela tem ou não, se ela está negativa naquele momento, se ela tem um atestado. O que nós podemos ter para enfrentar daqui a uns dias é talvez não ter esse teste disponível a ser vendido, né? Porque a gente ganhou uma parte do estado e a outra a gente está já correndo atrás para comprar. E muitos já não tem para entregar. Então talvez a gente tenha que voltar com a coleta de PCR e rever o protocolo de afastamento desse paciente. Se ele estiver bem, talvez ele tenha até que voltar, né? Antes de receber o resultado se ele estava positivo ou não. Então hoje na Central Covid você faz... A gente está fazendo a testagem rápida. Teste rápido. Isso. Então sai na hora já o resultado. Sai na hora o resultado. E se for o caso, a recomendação retornar e a gente tiver essa dificuldade de compra, a gente vai voltar para o RT-PCR. Falamos há pouco sobre utilizar de maneira adequada, inteligente, os equipamentos da saúde. Quem é que deve procurar a Central Covid hoje? Dr. William, Annelise. Alguém que está sintomático, mas soube que teve contato dias antes com alguém positivado. Ou apenas se eu já estou apresentando algum sintoma. Utilizar de maneira correta o equipamento de saúde. Quem é que deve procurar a Central Covid? Quem está apresentando sintomas realmente, né, que tem alguma dúvida para tirar. Mas a princípio a Central Covid ela faz a testagem, a notificação, o termo de isolamento e o atendimento médico. Então é realmente quem tem sintomas que deve procurar. Caso você não tenha sintomas, não há necessidade de se expor no serviço, de se expor. É isolamento, muito cuidado. Você tem lá na sua casa, sei lá, iniciou com um pouquinho de febre, você já tem o que você usa normalmente, uma dipirona, um paracetamol, aquilo que vocês... E aí no dia seguinte procura a unidade lá da Central Covid. Mas se não tiver sintomas, nem se recomenda nesse momento procurar. Né? Querendo ou não, a pessoa vai estar entrando em contato com muita gente contaminada. Então Sim. Aliás, sobre isso, imagino que agora com esse novo protocolo a partir de segunda-feira mude. Mas também falou-se muito no caso da UPA, até agora, porque você tem pessoas com sintoma gripal, que pode ser Covid ou não, pode ser rotavírus, pode ser H2, o nome da nova gripe aí. Já chega gente com uma crise hipertensiva, ou com a diabetes descompensada, ou porque enfiou um prego no pé. E pelo número de pessoas chegando na unidade, percebia-se ali uma aglomeração. Era possível separar? Não era possível separar esses pacientes? Todos estavam na mesma entrada e saída? Isso pode ser consertado a partir de agora com esse novo protocolo aí? Sim, era até um cuidado que a gente tomava na unidade, como a gente tem duas portas de entrada, uma porta da pediatria e uma porta do adulto, a gente realmente separou esses pacientes mais sintomáticos no ambiente da pediatria, né? E aí tentando chamar esses pacientes, claro, pela porta normal, mas mantendo esses pacientes em espera num ambiente reservado aos sintomas respiratórios. Agora na UPA, com essa mudança do fluxo, então o paciente, vamos pensar assim, não vamos chamar de virose, é realmente quadro respiratório. Então aquele paciente que tem coriza, tosse, falta de ar e febre, esse paciente é um quadro respiratório. Sim. O paciente que tem febre e diarreia, esse paciente não é um quadro respiratório. Mas ele pode ser Covid? Pode. Como pode ser dengue, pode ser rotavírus, pode ser gripe comum. Então é uma coisa que é uma questão de bom senso, né? É claro que todo o cuidado, a equipe ela vai continuar. A gente continua atendendo pessoas doentes. Então a gente vai continuar com cuidado da proteção individual do profissional, orientando a lavagem de mãos, tá? Álcool gel disponível lá na frente. E até nas pessoas que estão aguardando, né? Separação do número de cadeiras, dos assentos para não ficarem perto um do outro. E diminuindo o volume de pessoas que buscam a unidade de saúde sem necessidade, a tendência é que isso melhore muito, né? E outra recomendação, assim, a gente sabe que ela é cíclica, né? Mesmo que você esteja no início dos sintomas, ela tem um certo número de dias, que aí de 5 a 7 para você resolver. Então, se a pessoa precisar do atestado, é importante que ela busque o atendimento lá para receber o atestado. Mas se ela não precisa do atestado, ela está bem, o melhor é que ela fique em casa, né? Perfeito. Há cerca de 15 dias nós solicitamos dados à Secretaria sobre o número de profissionais da saúde afastados, ou por suspeita ou por diagnóstico. À época eram cerca de 12, que trabalhavam em diferentes unidades de saúde do município. Como é que está a situação hoje? Você tem esse número, ou pelo menos aproximadamente quantos profissionais estão afastados por conta de gripe, Covid, ou suspeita, ou caso positivo?
Olha, em números, hoje nós temos 18 pessoas afastadas. Isso dá uma percentagem de uns 5%, 5 a 6% da saúde. Isso impacta de que maneira? No atendimento à população? De todas as formas, na época você disse que Impacta. alguns concursados começavam a ser chamados, né? Sim, pessoas que estavam de férias sendo convocadas, como é Sim, que... isso foi feito, né? A convocação imediata das pessoas que poderiam voltar. Sim. Agora a gente tem grande parte das pessoas que estão viajando, retornam positivas também. Então a gente não consegue contar com muitas, né? O retorno das férias, a substituição imediata das pessoas que estão saindo, né? Cumprindo o seu prazo de demissão. Sim. Porém, como é via concurso, eles têm um prazo para entregar documentos, outro prazo para assumir realmente o posto. Então, isso leva ainda uns 20 dias para substituir essa pessoa. Então, isso nos atrasa um pouco também. E a gente reza todo dia para ninguém ficar doente. A gente tem também, a UMES tem um histórico, alguma coisa, um planejamento de fazer uma contratação imediata de colaboradores, seja ele oficial administrativo, enfermagem, médico também. Então está se fazendo um estudo nessa parte, né, para ver se a gente consegue colocar mais gente para ajudar. Mas assim, o que a gente tem de bom nisso? Que hoje as pessoas não afastam por muito tempo, né? Existe o protocolo que, se você estiver positivo sem sintoma nenhum, com 5 dias retorna. Se tiver positivo com sintomas e no 7º dia não tiver febre, a pessoa pode retornar no 8º dia. Então a gente conta esse afastamento por uma semana. Já não são mais 14 dias, 20 dias ou 30 dias como era antigamente. Eu ia perguntar isso, porque acompanhando, por exemplo, o boletim Covid, o número de novos casos diário tem sido impressionante, como em todo o país, mas eu percebo que muitos já saem também da fase classificada como caso de vírus ativo, né, na fase de transmissão. Porque se fosse manter 14 dias, a gente estaria naquela estatística de caso ativo com 2.000 pessoas. Então, já vale esses novos protocolos. Sim. Diminuir o tempo da quarentena, é isso? Sim, isso mesmo. Entendi. E a pessoa que tem contato com o caso, né, ela hoje já saiu da determinação que não é mais 14 dias, e sim 10 dias que ela fica em observação. Então, vamos repetir então, como é que é os novos protocolos de tempo de quarentena? Explica pra gente. Se a pessoa está positiva, assintomática, sem nenhum sintoma, ela pode retornar a trabalhar a partir do 5º dia, ou seja, do 6º dia, né? 5 dias ela fica de repouso. Se ela tiver sintomas e no 7º dia ela não tiver febre, no 8º ela pode retornar. Né? Perfeito. E aí a pessoa que tem contato com a positiva, a pessoa que está dentro de casa, que está indo trabalhar, ela fica em afastamento hoje 10 dias e não mais 14. Importante. Além da questão da Covid, se espera talvez daqui a 2 semanas começarmos a observar uma queda talvez de casos. Como é que ainda está o surto de gripe e rotavírus? Isso é algo, pelo menos a questão da gripe no verão, não é algo que a gente está acostumado a presenciar. São vários motivos, a gente até falou com vários especialistas aqui o que explica esse surto também da gripe aqui, mas ainda são muitos quadros de gripe que estão chegando no atendimento emergencial, muitas vezes confundindo-se aí nesse primeiro momento com a Covid, ou já está caindo a questão de gripe, rotavírus, esse surto já está arrefecendo. Como é que está a situação hoje, Dr. William? Essa proporção ela se inverteu, né? Sim. Então a gente iniciou com o aumento dos casos de Covid, então isso começou representando 5% dos quadros respiratórios e de outras viroses, né? E hoje, realmente, o Covid ele está muito superior em relação aos outros casos. Perfeito. Então é claro que existem pessoas ainda, eu não consigo te dar uma proporção agora, que estão com gripe comum ou H3N2, mas que realmente a maior parte dos pacientes hoje eles estão vindo positivados. Covid. Exatamente. É isso. Vacinação contra a Covid. Para os adultos, já estão cansados de saber, né? Está disponível aí 3ª dose, o intervalo é de 4 meses para quem tomou Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, para tomar sua 3ª ou dose de reforço, como queiram. Se você tomou a Janssen, 61 dias de intervalo, procure as unidades de saúde, se proteja, porque os dados estão apontando, ou pessoas com comorbidade, alguns idosos, pessoas sem vacinação, que estão ocupando os leitos, inclusive as UTIs Covid por todo o país e pelo mundo. Mas, no momento, a vacinação contra a criança está em foco. Né? Estamos com a campanha da vacinação contra a Covid para crianças, né? Sim, não vacinação contra a criança, né? Vacinação contra a Covid para os pequenos de 5 a 11 anos de idade.
Vamos falar um pouquinho da campanha, a programação, fica à vontade aí, secretário. Hoje, dia 26, a gente tem as crianças para vacinação de 9 anos, Sim. né? Por que está feito um horário diferenciado? Até porque os pais têm a disponibilidade de levar essas crianças, né? Fica até às 18h30. Lembrando que elas têm que ficar 20 minutos em observação, né? Então, o preparo é diferente do adulto, então a gente dividiu os horários. Depois de tomar, ela fica 20 minutinhos esperando ali. Isso, para observar, né? Claro. Então, das 16 às 18h30, nas unidades de saúde. O centro está sendo feito no Centro de Saúde da Mulher, né? Na Estação, na Santa Aureliana, na Fabiana e na Matias. Nas unidades do São João e do Parque estão sendo feitas no período da manhã, até porque é o único horário que nós estamos tendo enfermeiros, né? Então, está sendo feito dessa forma. Hoje, crianças com 9 anos de idade. 9 anos. Então, conforme a semana vai evoluindo, diminui as idades. Amanhã, 8 anos, depois 7 anos, no sábado pela manhã, 6 anos e no sábado à tarde, 5 anos. Em algumas unidades, na sexta-feira e no sábado, a gente conseguiu a adesão de alguns odontólogos que vão estar lá disponível, caso a mãe e o pai que estão lá queiram passar a criança numa triagem, né? De dentista, para dar uma olhada, para ver como é que tá, vai estar disponível esse serviço também, enquanto eles aguardam. Na primeira semana, onde foi tido como público-alvo as crianças com comorbidade, a procura foi abaixo do que vocês esperavam, né? Foram 20 crianças imunizadas. Vocês têm um dado de qual seria a população disponível naquele momento, apta a tomar, até para a gente saber proporcionalmente quantos deixaram de comparecer? Olha, a gente recebeu para essas crianças 200 doses, então, né? 10%. E 20 crianças apareceram. Sim. De qualquer forma, nós temos aí uma proporção de em torno de 500 a 600 crianças por idade. Certo. E hoje nós temos vacinados apenas 330, já iniciando, né, a idade de 11 e de 10 anos. Perfeito. Então a adesão realmente está muito baixa, as pessoas teriam que repensar isso, né, pela importância que isso tem. Né? Não preciso, acho que, mais falar do tanto que a vacina nos ajudou, do tanto que ela preveniu. Claro. Se a gente comparar aí, né, no exterior, Brasil, o tanto que a gente evoluiu e que a gente está melhor, né, nessa Sim. situação de pandemia hoje em termos da vacina. Então, é ciência, né? Não tem muito o que falar. Acho que já está mais que comprovado. Sim. Tanto que a vacina é boa, tanto que faz. Muitos criticam, falam, a vacina é isso, aquilo. Eu pergunto hoje, por exemplo, se você chegar na porta da Santa Casa com uma picada de cobra, de escorpião, de aranha, você vai fazer o quê? O soro, que é feito pelo Butantan, Sim. que é o mesmo cientista que faz a vacina. Então, há uma seriedade nesse trabalho. Ninguém, né, tá de brincadeira. Então, é muito importante que as pessoas revisem. Logo nós estaremos voltando às escolas, né? Vamos ter várias crianças juntas, apesar do distanciamento juntas, né? As crianças saem de casa, elas estarão mais expostas, né? Sim. Querendo ou não. Havia expectativa da chegada para os municípios do estado também da Coronavac para as crianças, que já foi... a Anvisa aprovou, não sei se o Ministério da Saúde já incluiu no PNI, também disponibilizando para as crianças. Hoje só está com a Pfizer infantil ou já tem Coronavac também? Não, nós estamos fazendo Coronavac hoje. Já tem Coronavac? Já temos Coronavac, nós Sim. recebemos a grade, por isso que nós já estamos conseguindo Perfeito. adiantar, né, essa vacinação até os 5 anos nessa semana, sendo que a previsão do governo do estado era para 2 semanas estar realizando isso. Somente as crianças de 5 anos que vão fazer a Pfizer. Então, acima de 5 anos já estamos fazendo Coronavac. Importante. E, doutor, acho que até aproveitar a sua presença, a gente já conversou com muitos médicos ao longo desse tempo de pandemia, tempo que não acaba, né? Pelo amor de Deus. Sobre a importância da vacina, nesse momento uma recomendação aos pais, eu acho compreensível a apreensão, porque as pessoas são bombardeadas, mesmo aquelas que buscam fontes seguras de informação ou fontes oficiais para evitar qualquer tipo de desinformação, mesmo sem querer, elas são bombardeadas por muita coisa que mexe com as famílias. Aquela coisa, uma situação é eu poder sopesar riscos e vantagens para a minha saúde. Agora, eu vou ter que decidir algum risco e vantagem para o meu filho. Eu entendo a preocupação dos pais, inclusive aqueles conscientes, mas que podem ficar, inseguros com muita coisa que é falada por aí. Qual que é a recomendação do senhor como médico a essas famílias em relação, nesse momento, à vacinação das crianças? Eu concordo em realmente que existe uma preocupação dos pais. Eu acho que isso tem que existir. Quem é pai sabe, a todo momento a gente se questiona se Sim. a gente tem feito o melhor para os nossos filhos, né? Mas até
pelo desenvolvimento, né? Não vamos ter somente e exclusivamente ao desenvolvimento de pesquisas, mas é o que realmente a gente está vivendo hoje. A prática está mostrando. A prática está mostrando que a pandemia hoje ela é diferente da pandemia que a gente viveu um ano atrás. Não faz muito tempo. Um ano atrás, a gente viu a quantidade de gente que foi varrida da nossa comunidade por uma questão que mudou. Então, não vamos falar que, tipo, é uma nova variante. Tudo bem, gente, mas a doença é a mesma, a forma de propagação é a mesma, o efeito do vírus no corpo continua o mesmo. Sim. E por que a gente está tendo uma resposta diferente, né? E o que a gente tem de mais consistente nisso realmente é a vacina. E ainda mais que, né, houve essas discussões em relação à vacina, se a gente tem Coronavac à disposição para a população mais jovem, que é uma vacina que fundamentalmente é exatamente igual a todas as vacinas que a gente já deu para os nossos filhos, que foram inúmeras, até os 5 anos de idade. Então é uma coisa que, de forma segura, né? A gente fala assim, mas isso, mas aquilo. Não, gente, vamos colocar o pé no chão e enxergar isso de uma forma segura. Sim. Isso faz diferença. E faz diferença não só, né? A gente entende que não só para o seu filho, para o nosso filho que está recebendo a vacina, mas faz diferença para o avô que vai abraçar o seu filho no segundo momento, faz diferença para o colega, para o vizinho que está ali do lado em contato com a criança naquele momento. Claro. Então, é uma visão de sociedade, né? Sim. Eu acho que, infelizmente, a pandemia, ela poderia ter, né? Ela inicialmente ensinou a gente de alguma forma ter um pouco mais de pensamento coletivo, mas parece que esses valores se inverteram ao longo do tempo e a gente acabou ficando ainda mais egoísta do que o normal. E a gente tem que tomar muito esse cuidado, porque a gente vive em coletividade, a gente vive em sociedade. E as nossas ações, independente se você é jornalista, se é médico, se trabalha em parte administrativa, a gente está fazendo a diferença na vida do outro, na vida do que está do nosso redor. Sem dúvida. Então, e é por isso mesmo que a gente entende que dessa posição positiva da vacina, né? Perfeito. É isso. Deixa eu ver aqui. Tinha um pessoal perguntando pra gente ontem, Annelise, sobre crianças com 11 anos de idade, que foi feita uma pequena mudança na semana passada. Teve o primeiro dia para crianças com comorbidades, a procura ficou abaixo do esperado e logo na sexta-feira já liberaram para 11 anos de idade sem comorbidade. Mas algumas famílias não levaram e estão perguntando agora se elas podem ir numa outra data ou tem que esperar um novo calendário. Não, elas podem ir sim, até porque a vacina que está sendo feita, igual eu falei, até 6 anos é a mesma. Então elas podem se dirigir sim. Foram mais, então, famílias com crianças de 11 anos de idade que não tomaram a vacina na semana passada podem buscar nos mesmos horários que a gente está divulgando. Isso. E as crianças com 11 anos sem comorbidades também poderão tomar a vacina contra a Covid. Isso. Uma pergunta que eu queria fazer também, já para encaminhar para o final da entrevista, é sobre os testes. A gente está percebendo falta dos testes na rede privada e também na rede pública. E você vê o pessoal de outros países, médicos, cientistas, sobretudo nesse momento da Ômicron, que é super contagiosa, porém menos letal, que a testagem em massa seria algo fundamental. Mas não tem teste. Eu vi muita pesquisa ao longo dos últimos meses, a universidade tal desenvolveu um teste barato, a outra conseguiu desenvolver. Eu sei que tem um trâmite até isso chegar na ponta para a gente poder comprar isso na farmácia. Mas falta teste, quando você encontra, ele é caro para a maioria da população. Se é um problema, de alguma forma o poder público pode agir, pode comprar esse teste, pode subsidiar, porque fala-se na testagem em massa como algo importante agora, mas não tem teste disponível para a população brasileira. Pelo menos acessível, inclusive financeiramente, né? Hoje em dia, gente, esse teste, na verdade, né, desenvolveu-se muito nesses últimos 2 anos, mas é um teste realmente de alta tecnologia. Eu acho que o interesse é maior, além dos governantes, né? Realmente das empresas que estão lutando para desenvolver, porque é lucro. Claro. Então, o interesse maior é dos grandes laboratórios, o DASA, que hoje está tão presente na população do Brasil, agora está mais visível, né? Então, eles têm interesse, sim, em desenvolver equipamentos e estão ampliando essa capacidade de testagem, justamente com visão de lucro. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque da mesma forma, em relação à orientação terapêutica, se você faz um teste que não tem um alto perfil de sensibilidade e especificidade, você está fazendo um desfavor. Então, é claro que a situação de abastecimento é por conta do grande volume nacional de doença, mas a gente realmente
tem que tomar cuidado e você pode ter certeza que tem muita gente com muito interesse em que seja disponibilizado o maior número de testes possível. Até por isso que eu não fechava para mim, também, né? Por favor. Vou dividir aqui. É o seguinte, a gente faz... Preferencialmente, o padrão ouro é o RT-PCR, por quê? Para a gente fazer a sequência genética disso, né? Sim. Então, essa testagem em massa é para a gente saber o que está no nosso meio, como nós vamos agir, o que nós vamos usar e para dar as condutas e os protocolos. Nós já temos essa pesquisa aqui. Sim. Tanto que, inicialmente, a gente conseguiu enviar a maioria dos testes, já recebemos o resultado, nós sabemos que 90% do que nós temos é Ômicron, tá? E deixo um restinho para o Delta, que ainda está em nosso meio. Deixa um chorinho para o Delta, né? Então, assim, já fez o seu efeito, né? Sim. Hoje, por que nós partimos nesse momento para testagem rápida, oferecendo isso? Para que as pessoas possam retornar ao seu trabalho imediatamente por uma questão também trabalhista, né? Para que a gente possa dar um atestado certo daqueles dias que está dentro de um protocolo e dando sequência nisso. Mas, assim, se a gente poderia continuar com a RT-PCR, com certeza seria o melhor dos mundos. Mas no tempo de resposta que nós recebemos hoje, nos inviabiliza de fazer isso e de dar essa resposta para as pessoas. Claro. Então, a testagem em massa hoje, ela não seria necessária nesse momento, porque nós já temos um diagnóstico quanto a isso, sem dúvida. Eu digo mais assim, a gente vê na Europa, alguns países que distribuem o teste gratuito, nada é gratuito, né? O contribuinte está financiando aquilo, mas a pessoa recebe o teste, por exemplo, eu estou com algum sintoma, eu faço um autoteste em casa. Talvez não seja o mais preciso dos exames, mas para a pessoa ter ali uma referência toda semana, ou se ela tem algum sintoma, ela já faz, ou toda semana ela consegue se testar. Se o brasileiro médico tiver que fazer um teste a cada semana, um abraço, né? Você vai pagar 130, 150, não tem como. Condição, né, e aí, mas não interessa a grandes empresas fomentarem esses testes, mas até o momento a situação, o acesso do brasileiro ao teste Covid me parece muito difícil. A gente já vai para 2 anos de pandemia e o acesso nosso aos testes ainda é bem difícil. Eu queria informar que eu tenho 2 recadinhos para dar antes. Por favor, de então vamos dar os recadinhos aí. Então vamos lá. Nós temos uma planta nova do Centro de Especialidades, né, que está sendo, o Secretaria de Obras já nos entregou. Sim. Tá? Essa planta ela vai passar por aprovação na Câmara, então aí eu chamo a nossa Câmara, né, de vereadores e principalmente o líder do governo, o Lorival, para que eles nos ajudem nessa aprovação rápida e para que a gente possa começar essa construção dessa planta e poder oferecer um serviço bem melhor, lá com mais espaço. São 8 salas, uma recepção ampla, um trabalho assim estrutural bem bacana. Tem previsão para como é que vai funcionar a obra? Tem que aprovar o projeto já para começar. Entendi. Tá? Vai ser, depois nosso prefeito vai explicar certinho como ele vai angariar fundos para isso, mas assim, o projeto já está pronto, então eu acho que isso é uma grande notícia para todos nós. Então, repetindo, a o Centro de Especialidades Médicas vai passar por uma reforma, né? Um novo projeto do Centro de Especialidades Médicas. Perfeito. Nós temos também a previsão aí já de abrir o Centro de Autismo para março, né? A não ser que toda essa pandemia nos atrapalhe um pouquinho, mas a previsão é março, continua, tá? No antigo Mércia, a gente já está trabalhando em cima disso também. E fica aí um recadinho, vou pedir ajuda do diretor do AME, né? Porque nós temos hoje Santa Cruz relacionado às consultas que são agendadas, aos procedimentos que são agendados no AME, nós somos o município que mais tem absenteísmo no AME de Ourinhos. Ou seja, nós temos faltas em número muito expressivo. Em torno de 20% dos pacientes que são agendados, eles faltam. Sim. Eles agendam transporte ou quando não agendam o transporte, eles não chegam lá. Tá? Eu tenho visto não só no AME, como aqui, eu vou dar um exemplo num exame de colonoscopia, por exemplo, em que a pessoa passa por uma avaliação, recebe o preparo, confirma a ida e na hora não vai. Aí fica uma equipe de médico, anestesista, equipe de enfermagem, todo mundo parado, tirando a vaga de uma pessoa que realmente esteja precisando mais. Então é um momento de colaboração. Eu vejo que é uma dificuldade muito grande de comunicação, porque as pessoas usam muito do celular hoje. O telefone da Secretaria de Saúde é 3332-3200. A gente não consegue falar com muitas pessoas por esse número. O pessoal do agendamento, quando liga do celular dele para as pessoas atendem. Quando liga da secretaria, não. Então, há um problema de comunicação. Às vezes também no posto, as pessoas têm ligado, têm reclamado lá na secretaria que às vezes não consegue falar. Por quê? Porque nós estamos com muita falta de gente. Às vezes eles não conseguem realmente atender o telefone. Então, eu peço que as pessoas liguem na Secretaria de Saúde, falem com o setor de agendamento, na pessoa da Elisângela, para a gente rever quem perdeu
consulta, para a gente não perder essa linha, né? E assim, estando no posto de saúde, deixe um telefone para recado, né? Porque as pessoas hoje ligam na rádio, ligam nos locais para dizer que não conseguiram marcar porque estão esperando. Gente, é na Secretaria de Saúde. Lá é o centro de informações, lá que tem o agendamento. Não sei se o doutor Willian quer fazer alguma contribuição nesse sentido. Eu acho que isso é reforçar, né, que essa falta são dos pacientes confirmados, gente. Então são gente que realmente confirmou a consulta de que estariam lá e tem um prazo de até 24 horas antes da consulta conseguir entrar em contato com o AME para poder remarcar essa consulta e dar a vaga para outro paciente, seja para passar em consulta com um especialista, para realizar algum exame diagnóstico, até para fazer algum procedimento ou cirurgia, a pessoa confirmar para a gente e uma pessoa em cada 5 não ir. Então é uma coisa que grave, claro, faz muita diferença. A gente viveu um tempo, continua dentro da pandemia, e a gente tem uma reserva de pessoas necessitadas de especialidades de exames muito grande. Então a gente precisa do apoio da população para usar esse recurso com inteligência, com sabedoria, né? E não a gente dispor de tempo, de profissional, de equipamento e deixar esse espaço em branco e sabendo que a fila vai aumentar cada vez mais. Perfeito. Mais algum recado, Annelise? Não, era isso. Obrigado. Estamos aguardando as crianças hoje para vacinação, 9 anos, das 16 às 18h30. Alô, papais responsáveis, papais irresponsáveis, eu não falei papais irresponsáveis, eu falei irresponsáveis, levem as crianças, 9 anos de idade, até às 18h30, vai ser retomada às 16 até às 18h30, né? À tarde, em quais unidades de saúde? Na Centro de Saúde da Mulher, sim. Santa Aureliana, Estação Matias. Perfeito. Levar um documento e carteirinha do SUS. Cartãozinho do SUS, isso aí. Beleza. Obrigado à secretária de Saúde, Annelise, também ao doutor Willian. Que estou conhecendo pessoalmente agora. Sou ruim de nome, mas bom de fisionomia. Nunca mais vou esquecer aqui do senhor. Obrigado por aceitarem o nosso convite. Bom trabalho para vocês, sucesso aí à frente da saúde de Santa Cruz, porque o trabalho de vocês afeta a vida de todos, né? Então eu sei que a responsabilidade não é pequena, também a que vocês têm, decisões que têm que ser tomadas muitas vezes que afetam, na maioria das vezes afeta a vida de muita gente, mas parabenizo aí pelo trabalho e sempre podem contar com a 104 FM, informações de utilidade pública, a gente está sempre à disposição de vocês também, tá bom? Nós temos alguns outros projetos também que a gente já desenvolveu neste ano e que continuará desenvolvendo nesse ano, mas a gente deixa para uma outra oportunidade para estar falando, um serviço preventivo nas escolas. Tem que voltar com mais frequência, porque acumula muito assunto. E aí, né, Vicky, 3 horas, vem com mais frequência. Depois dessa pandemia, a gente vem com tranquilidade. Temas mais amenos, Nós temos muitos investimentos aí na área de saúde da escola, uma área preventiva de promoção de saúde, muita coisa boa para acontecer esse ano. Muito bem, galera que está me cobrando aqui, não leu minha pergunta, eu não leio a pergunta de ninguém, porque se eu lesse 2 no meio de 80, iam dizer que eu estava privilegiando algumas pessoas. Então, hoje foi a pauta aqui já programada pela nossa produção, de um homem só, no caso eu. Mas obrigado a todos que estavam nos acompanhando, que estão nos acompanhando. Obrigado pelas mensagens. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Viu? Até a próxima. Vamos para um rápido intervalo. Giro de apoio cultural. Ainda hoje temos as ocorrências policiais atualizadas. Já com o jornalista Dário Miguel. A gente vai falar rapidamente sobre o programa Bolsa Trabalho. A Prefeitura fez a divulgação aí nas últimas horas, voltado a pessoas em vulnerabilidade. O programa vai oferecer ocupação por 5 meses, uma bolsa auxílio de R$535. A gente vai falar bem en passant, porque amanhã talvez tenha uma entrevista a respeito. Aí a gente aprofunda. Beleza? Eu vou para um rápido intervalo, voltamos já já. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento, com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos exames e serviços. Tomografia computadorizada multi-slice de 32 canais.
ultrassonografia com Doppler colorido, densitometria óssea, mamografia digitalizada, radiografia digitalizada, exames cardiológicos, ecocardiograma com Doppler colorido, eletroencefalograma ECG, serviço Pax, onde seu médico acessa as suas imagens em qualquer lugar via internet. SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa. Agende hoje seus exames através do WhatsApp 14 99726 1150. Telefone 14 3373 2086. Nos dias atuais, a formalização é mais que necessária para muitos profissionais. O escritório Help está apto para auxiliar o microempreendedor individual, o MEI, desde a abertura do seu negócio, acompanhamento, orientações, além de declarações e pagamentos de guias. Nossa equipe te espera através do telefone 3372-9500 ou WhatsApp 997954863. Agradecemos a confiança dedicada ao nosso trabalho. Santa Clara Produtos Naturais. Pensa em você, cuida bem de sua saúde. Encontre a linha completa de chá da Bugron. Auxilia no intestino e é ótimo para o desinchaço e emagrecimento. Para você que tem intolerância a glúten, lactose, trigo ou caseína, tem a linha de pães, bolos, salgados e muito mais. Em Santa Clara tem muitas vitaminas e as principais para o nosso sistema imunológico, incluindo o Imuna Mais, composto de própolis, zinco, vitaminas C, D e E e o selênium, com vitaminas de A a Z para a manutenção do organismo. Para o estresse, sistema nervoso e depressivo, tem os compostos naturais para ansiedade em chás e cápsulas. Problemas com insônia, você encontra o Acalento ou Melaton, que é natural, ativa um sono tranquilo, sem distúrbios durante a noite e acordando com mais disposição. E não se esqueça da Geleia Real. Além de auxiliar no processo imunológico, trabalha no sistema do estômago, trata úlcera, gastrite e purifica o organismo, purifica o fígado e trata a cirrose. Temperos mais saborosos e livres de conservantes é em Santa Clara. Santa Clara Produtos Naturais, na Avenida Tiradentes, ao lado da garagem do Marcelo. Fale com a Bruna, ligue 99626-5115. 99626-5115. Ainda não poupou para participar do sorteio de R$1 milhão da promoção Poupança Premiada Sicredi? Então canta comigo. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Com o Sicredi vou fazer render e tem prêmios pra eu concorrer. Eu vou poupar de montão. Chegamos à reta final da promoção Poupança Premiada Sicredi. Faça seu depósito e concorra a R$1 milhão. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Giro de notícias. Estamos de volta, 13 horas e 48 minutos. Jornal Giro de Notícias no ar pela 104 FM. Com imagens no Facebook, nas páginas Diário Cidadão e Nova 104 FM. Mandar um alô especial para todas e todos vocês que, além de nos ouvirem, nos assistirem, interagem, mandam aí as manifestações. Eu estou dando uma lida aqui nas perguntas. Algumas a gente acabou fazendo mesmo sem ler aqui no WhatsApp. Imagino que os ouvintes conseguiram ter a resposta, né? Porque foram muitas intervenções aqui e a gente não daria conta da nossa pauta e da mesma forma de todas as perguntas ou opiniões que chegavam da audiência. Um alô aí pro Leandro Escatamburlo, o assunto que ele tinha mandado aqui, a gente perguntou sobre a questão de testagem em massa. Mandar um alô pra Kézia, ela mandou a fotinha aqui da filhota dela, vacinada contra a Covid. Parabéns, Kézia. É isso aí, consciência. Muitas pessoas aqui, ó. A Milene Teixeira tinha perguntado sobre a questão dos novos protocolos, tempo inclusive de quarentena. Isso mudou, né? Os novos protocolos de quarentena. Eu acho que deu para entender também, né, Milena? Só vi agora aqui a sua
pergunta. Mandar um abraço aqui também, não tem nome, a Roseli acompanhando o programa, também o nosso amigo Antônio Alves, pessoal que mandou mensagem no WhatsApp, né? Daqui a pouquinho eu vou lá no nosso Facebook, Diário Cidadão. A gente está aguardando também informações aí do repórter Dário Miguel, já com o setor policial. Nós fomos averiguar a informação de um possível acidente de trânsito no centro da cidade. Em instantes, mais detalhes. Um abraço aí para Silvia, enfim, muitas pessoas interagindo conosco aqui no Facebook. Mandar um abraço pro nosso amigo Ronaldo Alves, ligado aqui no programa. Dri Teodoro, Vanessa Campanha, Vesmar Reis Machado, alô Cassiana Martins, um abraço para Sandra Grossi, o Marcelo Garrido nos acompanha direto da Espanha, em Pamplona, alô Roberto Carlos Mortandela, enfim, Aline, a Ana Paula Barreto, Cristiane Stramandinoli, muitas pessoas sintonizadas aqui. Eu falei para vocês agora há pouco sobre esse programa, é um programa do governo do estado. Não, tem uma mensagem, tem que ler aqui também, ó. Quero mandar um salve especial, um grande abraço pro nosso amigo Juliano Henrique, colega de rádio também, já passou aqui, fez a sua história na 104 FM, quem sabe ele volta, hein? Vai saber um dia aí. O Juliano nos avisou. É o seguinte, ele estava atento aí às informações, atento à entrevista, e disse que agora há pouco o governador João Dória acabou de anunciar que 700 leitos serão reativados no estado de São Paulo, leitos Covid, tudo isso até o dia 6 de fevereiro, sendo que destes 700 leitos que serão reativados, 266 serão de UTI. Obrigado pela informação aí, Juliano, tamo junto. Um abraço pro Ricardo Morguete, o Tiquinho também, sintonizado conosco. Agora sim, eu tinha falado aí sobre o programa Bolsa Trabalho. Deixa eu ver se eu tô com a informação aqui. Rapidamente, vou só ler o release. Amanhã a gente deve trazer uma entrevista aqui com mais detalhes a respeito do programa Bolsa Trabalho. Estão abertas as inscrições para o Bolsa Trabalho aqui em Santa Cruz. O programa oferece uma ocupação para pessoas em vulnerabilidade e um auxílio de R$535 por mês durante 5 meses. Deixa eu ver aqui. As inscrições foram abertas ontem, dia 25, e seguem até o dia 7 de fevereiro. A Prefeitura de Santa Cruz informa que estão abertas as inscrições por uma nova turma do programa Bolsa Trabalho. O programa tem como objetivo proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Para as inscrições, os bolsistas terão que acessar o sistema do Bolsa do Povo no site bolsadopovo.sp.gov.br. Repetindo, Bolsa do Povo, tudo junto, sem acento, claro, .sp.gov.br, através do Login SP. Tem que fazer um login com o CPF, criar uma senha. Caso não tenha cadastro, faz na hora o cadastro no site bolsadopovo.sp.gov.br. São muitos critérios, né? Para que a pessoa possa disputar, concorrer a essa bolsa aí. Muitos critérios, então eu nem vou entrar em detalhe no momento, que a gente vai fazer uma entrevista com alguém da assistência social amanhã para dar detalhes, esclarecer dúvidas, mas já está com as inscrições abertas esse programa do Estado, Bolsa do Povo, que vai oferecer ocupação e uma bolsa auxílio de R$535 por 5 meses a pessoas em situação de vulnerabilidade. Inscrições pelo site bolsadopovo.sp.gov.br. Amanhã mais detalhes aqui no nosso programa. Foi divulgado inclusive um canal de atendimento. Anote aí, ó, 0800 7979 800. 0800 7979 800. A gente traz mais detalhes amanhã, beleza? Nessa entrevista com o pessoal da assistência social. O Dário Miguel tá ligando pra gente aqui. Vamos ver se tem alguma informação ao vivo, em tempo real, agora 13 horas e 54 minutos. Dário Miguel, você está ao vivo conosco. Alô, Dário Miguel? Muito boa tarde, Diego Singolani, tudo tranquilo? Retorno, tudo ok? Tudo bem por aqui. Você está onde neste momento?
Nesse momento, Diego, pela Avenida Tiradentes, em Santa Cruz do Rio Pardo, acidente de trânsito com vítima, necessariamente no cruzamento da farmacêutica Alziro de Souza Santos com a Avenida Tiradentes. Acidente de trânsito, Diego, envolvendo uma moto e também uma perua Kombi. Eu vou descrever mais ou menos rapidamente o que aconteceu. Por volta de 12 horas e 50 minutos, Diego, um motoqueiro, um garoto de apenas 16 anos com uma moto, ele estava trafegando pela Avenida Tiradentes, sentido bairro Centro, em alta velocidade, e no sentido contrário, já com o objetivo de adentrar na farmacêutica Alziro de Souza Santos, uma perua Kombi com trabalhadores da cidade de Sarutaiá, trabalhadores rurais da cidade de Sarutaiá. Eles estavam pela Avenida Tiradentes, já adentrando na farmacêutica Alziro de Souza Santos, para continuarem com o destino à cidade de Sarutaiá, quando de repente essa moto em alta velocidade acabou atingindo essa perua Kombi. Para você ter uma ideia da gravidade do acidente, o SAMU rapidamente chegou no local. Esse garoto de apenas 16 anos, para você ter uma ideia, Diego, ouvinte da 104 FM, você também conectado com o portal Diário Cidadão, ele foi medicado e foi entubado no local do acidente. Caramba. E neste momento, o trânsito completamente alterado em Santa Cruz do Rio Pardo, um local de um tráfego imenso, principalmente nesse horário. E ao meu lado, o Felipe, que é diretor de trânsito de Santa Cruz do Rio Pardo, para explicar de que maneira o trânsito está neste momento nesse local. Felipe, bem-vindo na 104 FM, estamos ao vivo para toda Santa Cruz do Rio Pardo, para toda a região. Acidente de trânsito com vítima grave, o trânsito alterado. De que forma está o trânsito neste momento? Boa tarde a todos os ouvintes aí. Como você disse, o trânsito, até por causa da PM, foi solicitado para a gente resguardar o local do acidente. Então, tanto o sentido bairro-centro ou centro-bairro está fechado no começo da Tiradentes, por volta da casa da Voolo, da Esquina, está totalmente fechado para resguardar o local do acidente. E também a rua farmacêutica. Nesse cruzamento da farmacêutica está fechado para resguardar até a perícia vir ao local e tomar as providências. Felipe, você tem informações para saber até quando esse trânsito fica dessa forma, ou seja, de um caminho alternado? A gente está aguardando a perícia, já foi solicitada, a polícia militar está no local, mas a gente tem que aguardar a perícia e aí a gente começa a parte dele. Eles vão finalizar a parte dele para a gente poder liberar o trânsito. Justamente nesse local, dias atrás, estávamos conversando acidente também, mas naquela oportunidade com vítima leve, agora um acidente com vítima grave. Você falava na oportunidade, Felipe, que quando assumiu a direção do trânsito em Santa Cruz do Pardo, você já tinha reivindicado semáforo nesse local, ou seja, já estivesse instalado, poderia ter evitado? Então, é um processo um pouco demorado para a gente poder fazer, porque não é muito barato de ser implantado, por isso tem alguns protocolos que nós temos que cumprir questão de licitação. Mas a documentação já está encaminhada, já está caminhando, né? E a gente acredita que o mais breve possível já vai estar sendo instalado o semáforo aqui. O Diego já autorizou, já está tudo encaminhado para a gente poder instalar o semáforo aqui nessa localidade. É claro que a Polícia Militar também se faz presente nessa ocorrência. O primeiro objetivo é socorrer esse garoto de apenas 16 anos, mas você tem preliminarmente alguma explicação para um garoto de 16 anos pilotando uma moto em alta velocidade em plena Santa Cruz do Rio Pardo? Agora vai começar a averiguação do que pode ter ocorrido, né? Algumas hipóteses, se ele pegou escondido a moto ou não, se era dele mesmo moto. Essa parte aí a gente deixa para a Polícia Militar, que já está por dentro dos assuntos aí. Felipe, especula-se que a velocidade para a batida da gravidade da maneira que foi, que ele estava em alta velocidade. Dá para imaginar quanto seria essa velocidade? Eu acho que é até errado da minha parte a gente falar dessas questões, mas toda a polícia vai poder ver através de fotos aqui de tudo que foi. Eles vão poder estar falando da velocidade. Acho que é errado da nossa parte colocar alguma velocidade que a gente não estava no local na hora do acidente. Mas as pessoas em volta escutaram que a moto estaria em alta velocidade. Mas aí vamos deixar para a perícia tomar as medidas conclusões. Somente para a gente informar em tempo real, o trânsito na Avenida Tiradentes, cruzamento com a farmacêutica Alziro de Souza Santos, está totalmente impedido para a pessoa que tenta acessar essas localidades, principalmente próximo à região das agências bancárias, tem que buscar outro caminho. A gente pede um pouco de paciência aí, né? Porque algo esporádico, a gente tem que ter paciência da população aí, mas tem outros caminhos a serem tomados aí para não influenciar na vida da
outras pessoas. Felipe, muito obrigado. Esclarecimentos ao vivo na 104. Agradeço a todos pela oportunidade. Felipe, ele que é o diretor de trânsito de Santa Cruz do Rio Pardo, o Diego falando com a gente sobre esse acidente que aconteceu agora há pouco na região central de Santa Cruz do Rio Pardo. Infelizmente, Diego, a proporção do acidente, para você ter uma ideia, a vítima aí no caso, adolescente de 16 anos, ser entubado no local do acidente. Você imagina a gravidade em plena Santa Cruz do Rio Pardo, no cruzamento bem próximo à farmácia Santa Cruz, próximo à IFIS aqui também, na região do Caixara Clube, enfim, local muito conhecido. E infelizmente esse acidente, o garoto de 16 anos já foi encaminhado para a Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo. Estamos acompanhando, mas volto a repetir, o estado de saúde é grave. Vamos torcer pela recuperação do garoto. Agora ao vivo, a gente está aqui, 14 horas em ponto. O nosso jornalista Dário Miguel está no cruzamento, onde aconteceu esse acidente, cruzamento da Tiradentes com Alziro de Souza Santos. O acidente envolvendo um motociclista, um adolescente, um jovem de 16 anos de idade, que acabou colidindo contra uma perua Kombi que transportava trabalhadores de Sarutaiá. É isso, né, Dário? Confirmado, isso mesmo, Diego. E pelo que você já tem de informação de testemunhas, quem estaria errado, digamos assim, no acidente, era o motociclista, ele que cruzou preferencial, como é que foi? Confirmado, isso mesmo. O motociclista aí, no caso, garoto de 16 anos, estaria errado. Segundo as pessoas que acabaram presenciando, seria em alta velocidade. Conversei também com um dos ocupantes dessa perua Kombi. Ele acabou constatando que realmente era a alta velocidade dessa moto. Acabaram atingindo, ou seja, essa moto atingiu o veículo, essa perua Kombi, aqui pela Avenida Tiradentes. Obviamente, né? O motoqueiro aí, esse adolescente que estava conduzindo essa moto, ele levou o pior, estado grave, medicado pelo SAMU, encaminhado para a Santa Casa de Santa Cruz. Vamos torcer pela recuperação da vítima, no caso, né, ele que... pelo que se sabe até o momento, óbvio que vai ter a perícia oficial aí da polícia, mas pelo que se sabe, ele que estava em alta velocidade, 16 anos, nem poderia estar pilotando essa moto, ainda teria cortado a preferencial, só que infelizmente se feriu muito grave. O Dário Miguel trouxe a informação de que esse garoto, 16 anos de idade, teve que ser entubado no local do acidente e aí removido até a Santa Casa. Vamos torcer para que ele se recupere o quanto antes. Dário, você volta ainda hoje com informações do setor policial, como é que tá a coisa? Volto sim, já novamente pegando a nossa viatura, se dirigindo novamente para a Rádio 104 FM. Beleza, esperamos você aqui, tá aí Dário Miguel ao vivo pelas ruas de Santa Cruz, infelizmente no caso, para trazer essa notícia triste, um grave acidente no centro da cidade, cruzamento da Avenida Tiradentes com a farmacêutico Alziro Souza Santos. Atenção você motorista, você que está se programando para sair de casa e passar por essa região nos próximos minutos, a coisa está complicadíssima, trânsito lento, praticamente parado, se possível opte por vias alternativas, porque naquele ponto da Tiradentes com a farmacêutico Alziro de Souza Santos, a situação ainda está complicadíssima. E vamos acompanhar e torcer para que esse garoto aí de 16 anos, o motociclista envolvido no acidente, consiga se salvar, porque a situação realmente, de acordo com as informações do Dário, foi bastante grave. O jovem teve que ser entubado ainda no local do acidente e aí sim removido até a Santa Casa. Daqui a pouco mais detalhes, outras informações do setor policial nas últimas horas, você confere aqui no programa. Segura aí. Giro de notícias. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo dessa corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas, a pioneira no ramo em locação de ferramentas, betoneiras, martelo rompedor, cortador de pisos, serra mármore, containers e muito mais. Trabalha com consertos de máquinas. É assistência técnica autorizada e exclusiva em Maquitas e Devault. Tem ferramentas manuais, carrinhos de pedreiros, furadeiras, ponteiros, talhadeiras, escadas, luvas e muito mais. Rio Pardo Locação de Máquinas é onde sua obra não empaca e o serviço rende. É na Carlos Rios, próximo ao Supermercado São Judas Tadeu. Chácara
para peixe. Fale com o amigão João Paulo. Ligue 3372-5975. 3372-5975. Casa dos Vidros, a mais completa. Oferece a maior variedade e muita qualidade em vidros em geral. E agora, Euroshow. Esquadrias de alto padrão. Um novo conceito em esquadrias de alumínio. Casa dos Vidros, revendedor autorizado Euroshow. A mais completa em vidros com muita qualidade. Tudo em vidros. A Casa dos Vidros é muito mais eficiência em sua obra. Não se esqueça, vidro tem que ser original. Tem que ser Blindex. Casa dos Vidros, à sua disposição. Orçamentos 3372-2099 ou 99610-0128. Na Conselheiro Antônio Prado, Rua do Cinema, 3372-2099 ou 99610-0128. Há 44 anos realizando sonhos. Falou em construção, lembrou de Emerson Construções. Tudo para construção para você realizar seu sonho. Reformas, construções em geral. Ligue 99722-9605. Oferece tudo do alicerce ao acabamento para a sua obra. Equipe completa, profissionais de alta qualidade. Pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros e também conta com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 99722-9605. Rua Carajás, Cidade Jardim, em Santa Cruz. Atende toda a região. Emerson Construções. Ocorrências policiais. Plantão policial, oferecimento de Maditrate. E atenção, pessoal, todo mundo sabe que estamos vivendo dias de adaptação, não é verdade? Tempos de oportunidades, mudanças e mais do que nunca, a gente tem transformado dificuldades em possibilidades. E é neste momento que a gente deve olhar para o lado e ver quem sempre esteve com a gente. E claro, estou falando da Maditrate. Sabe por quê? Em mais de 20 anos de trabalho, a Maditrate foi capaz de transformar a vida das pessoas, dos seus lares e seus sonhos, fornecendo madeiras tratadas de qualidade, material para a construção e contribuiu para o progresso da construção civil e do setor agro de nossa região. E neste momento não está sendo diferente. A Maditrate continua com a gente, sempre juntos, hoje, agora, durante e depois que tudo isso terminar. Afinal de contas, transformar a nossa vida para melhor é o negócio da Maditrate. Maditrate 3332-6080 ou 3332-6081. Ligue agora. Plantão policial, oferecimento de Pet Shop Estilos. No bairro Ponte Nova tem o Pet Shop Estilos, o melhor para o seu pet de estimação. Serviço de banho e tosa higiênica, hidratação, tosa na tesoura, tosa bebê e tudo pelo melhor preço da cidade. Pet Shop Estilos tem o serviço de taxi dog para toda a cidade. Ligue ou envie mensagem pelo WhatsApp 99791-6269. 99791-6269. É o seu amigo ou amiga em boas mãos, com os cuidados merecidos. Rações das melhores marcas, acessórios, petiscos e muito mais. Atende das 7 da manhã às 7 horas da noite. Aceita todos os cartões e a maquininha vai até você. Pet Shop Estilos, na rua Maria Aparecida Rodrigues, subindo o campo do Valbol. Atenção pro Disque Ração, 99791-6269.
Muito bem, estamos de volta com o Giro de Notícias no ar pela 104 FM, agora 14 horas mais 9 minutos. Parte final do programa, vamos trazer os destaques do setor policial com o repórter Dário Miguel na linha conosco. Dário, boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Diego. Infelizmente, ficamos por aqui pela Avenida de Tiradentes, saindo agora do local do acidente, até porque colhendo outras informações, e tão logo estávamos terminando essa matéria em especial para a Rádio 104 FM e também para o portal Diário Cidadão. O Corpo de Bombeiros, unidade do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz, viatura de resgate do Corpo de Bombeiros, um atendimento também na agência do INSS de Santa Cruz. É próximo aqui. Então você imagina uma ocorrência em andamento, tudo ali interditado, o Corpo de Bombeiros em alta velocidade. Mas podemos checar que é, na verdade, uma senhora que acabou passando mal, estava ali próxima à agência do INSS, acabou passando mal. Com isso, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Ela já também será encaminhada para a UPA de Santa Cruz do Rio Pardo. Voltando a falar do acidente que aconteceu agora há pouco pela Avenida Tiradentes, no cruzamento com a farmacêutica Alzira de Souza Santos, colhendo algumas informações extra-oficiais, até porque aguarda-se ainda a chegada da perícia, né? A Polícia Militar por aqui também fazendo todo um trabalho, juntamente com o pessoal do Demutran, e, enfim, colhendo algumas informações extraoficiais. Realmente, a velocidade dessa moto era alta velocidade, conversando com testemunhas que acabaram visualizando o momento do impacto ali, e a gente fica aguardando uma recuperação, querendo, né, buscando mais informações, mas também já com aquele pensamento positivo em relação à vítima, esse adolescente de 16 anos, que acabou tendo esse acidente agora há pouco aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. As informações que obtivemos, não de uma forma oficial, é que ele mora nas proximidades aqui da Vila Fabiano, ou seja, ele trabalhava, conversei com o patrão dele, não vou citar nomes aqui, até porque para preservar todos os envolvidos também. Ele trabalhava até dia desses numa agência aqui de Santa Cruz do Pardo, numa garagem, né, uma revendedora de veículos aqui em Santa Cruz do Pardo. É um garoto de 16 anos e realmente ele acabou pegando essa moto, a informação que a moto não é dele. Agora não sabemos se ele teve esse consentimento ou não. O que acontece é que ele acabou se envolvendo nesse acidente de maneira grave, foi socorrido pelo SAMU e encontra-se neste momento na Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo. Nós vamos deixar o local aqui também, iremos acompanhar o trabalho também na Santa Casa de Santa Cruz do Pardo, para a gente colher mais informações em relação, para atualizar a situação desse garoto de apenas 16 anos. E se tratando, Diego, das principais ocorrências das últimas 24 horas, em contato agora há pouco também na Polícia Civil de Santa Cruz, na Central de Polícia Judiciária, clima foi de tranquilidade nas últimas horas, nenhuma ocorrência em destaque, tanto pela Polícia Militar como também pela Polícia Civil. Uma ocorrência que foi registrada pela Polícia Civil foi uma localização de uma cadeira. Essa cadeira, ela tinha queixa de furto pela ladeira de São Domingos, furto que teria acontecido no último dia 21, e a Polícia Civil de Santa Cruz do Pardo acabou localizando essa cadeira numa residência na Vila de Vinéia, em Santa Cruz do Rio Pardo. Essa cadeira foi localizada na residência de uma prima de um jovem que está sendo investigado aí, suspeito de vários furtos que teriam acontecido em Santa Cruz. Ele ainda encontra-se em liberdade. É claro que o setor de investigação da Polícia Civil vem trabalhando, ele é o principal suspeito, ele já teve detido pela Polícia Militar, já teve a retificação da prisão pela Polícia Civil, mas ele foi solto em audiência de custódia. Somente para que você, o nosso ouvinte, possa entender de quem eu estou falando, suspeito desse furto aí, de vários furtos, um irmão daquele que tem problema auditivo, ou seja, aquela linha lá, daqueles irmãos, a suspeita é que um desses aí, ele teria cometido esse furto dessa cadeira, até porque essa cadeira foi localizada na casa de uma prima dele, na Vila de Vinéia. Essa cadeira encontra-se na Central de Polícia Judiciária. É claro, vão entrar em contato agora com o homem que acabou registrando o boletim de furto, ele que é morador na ladeira de São Domingos, em Santa Cruz do Rio Pardo, ocorrência única registrada no setor policial nas últimas 24 horas, Diego. Valeu, Dário Miguel, pelas informações hoje, direto das ruas de Santa Cruz do Rio Pardo, em especial fazendo a cobertura no local deste grave acidente de trânsito que aconteceu agora há pouco no cruzamento da Avenida Tiradentes com a farmacêutica Alzira de Souza Santos, uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma perua Kombi. Na motocicleta, até onde a gente sabe que teria cruzado
cruzado a preferencial, estava um adolescente, pilotava a motocicleta, um adolescente, um jovem de apenas 16 anos de idade, que ficou gravemente ferido, chegou a ser entubado no local do acidente e removido até a Santa Casa de Misericórdia. A gente aguarda atualização sobre o seu estado de saúde. E na Kombi havia trabalhadores de Sarutaiá que estavam passando aqui por Santa Cruz. O trânsito segue complicado na região da Tiradentes, próximo ali ao Icaiçara Clube, EFIS, aquela região onde aconteceu, infelizmente, aí o episódio, o acidente. Então fica o alerta também aos motoristas e quem está programando para sair de casa e passar pelo centro da cidade nos próximos minutos. Dário Miguel, é isso. Uma excelente tarde para você. Nem vou ficar enrolando muito hoje não, porque nós temos compromissos. E até amanhã, meu amigo. Tchau, tchau. Um grande abraço, Diego. Um abraço para você ligado na 104 FM. E até amanhã, ou a qualquer momento, com mais informações. Muito bem. Inclusive sobre esse episódio, sobre o acidente, a gente atualiza nas próximas horas no diariocidadão.com.br. Valeu, Dário Miguel, a todas e todos vocês que nos acompanharam até aqui. Obrigado, hein? Pela enorme audiência, pela participação. Sintam-se todas e todos abraçados pela equipe da 104 FM. Na sequência, temos o Tarde 104, depois o Top Clássicos Sertanejos, Netinho Show com Estradas do Interior e mais tardão tem o Hits da Noite. A gente encerra o programa de hoje homenageando um grande nome da música popular brasileira que completa 58 anos de idade nesta quarta-feira, dia 26 de janeiro. Chico César. Se cuidem, se cuidem, se cuidem. Fomos! Esperei, quando tive frio, tremi, quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri, quando ouvi Prince, dancei, quando o olho brilhou, entendi, quando criei a